Eu sou a professora Helena, de língua portuguesa. Sou morena, tenho os cabelos castanhos escuros, cacheados um pouquinho abaixo da altura dos ombros. Sou de estatura mediana. Hoje eu estou usando uma blusa verde escura. O que temos para hoje? Na aula de hoje, nós aprenderemos a identificar as relações de sentido estabelecidas entre as partes de um texto. Nós iremos ler esse texto e depois nós iremos analisar algumas relações de sentido que estão presentes nele. Vamos à sua leitura. Paraipaba, Ceará, 6 de julho de 2016. Querido diário, lembro-me do dia mais marcante da minha vida. Foi nas férias em Paraipaba, a final do campeonato paraipabense. Ali vivi um momento inesquecível e único. Quando entrei no estádio e vi aquela multidão de pessoas nas arquibancadas, senti um friozinho na barriga. Meu coração batia fortemente e estava com muita vergonha, pois jogar naquele lugar com tanta gente me olhando precisava de coragem. Começou o jogo. Levamos um gol logo no início da partida. O treinador permanecia muito chateado, pois estávamos perdendo. Mas finalmente conseguimos empatar. A torcida vibrava e nos pedia mais gols. Faltava pouco tempo para terminar o jogo, quando aproveitei um lance e fiz o gol da vitória. A alegria dos membros do time e dos torcedores nas arquibancadas foi intensa. Todos comemoravam aquela vitória. Eu me senti um verdadeiro herói. Naquele dia, ganhamos o troféu e medalhas. Foi tão marcante aquele momento que, quando me lembro hoje, ainda fico extasiado. Antônio Caio dos Santos. Agora, depois da leitura, nós iremos fazer a análise de alguns trechos do texto. Vamos reler esse aqui. Lembro-me do dia mais marcante da minha vida. Foi nas férias em Paraipaba, a final do campeonato paraipabense. Ali vivi um momento inesquecível e único. Quando você lê ou ouve essa palavra ali, qual pergunta vem à sua cabeça? Na minha, vem logo. Ali? Ali onde? Essa palavra ali estabelece uma relação de sentido de lugar. Mas que lugar? Onde? Em Paraipaba, onde aconteceu a final do campeonato paraipabense. Você conseguiu perceber que essa palavra ali é um conectivo e introduz para nós essa relação de lugar? Você conseguiu perceber isso? Percebeu que o termo ali estabelece uma relação de lugar em relação ao trecho anterior? Em Paraipaba, a final do campeonato paraipabense? Isso ficou claro para você? Vamos analisar mais um trecho? Quando entrei no estádio e vi aquela multidão de pessoas nas arquibancadas, senti um friozinho na barriga. Eu gostaria que você atentasse para esse termo quando. Perceba que nós poderíamos substituir esse termo quando por no momento em que entrei no estádio, na hora em que entrei no estádio, que não faria a menor diferença no sentido. Por isso, nós chegamos à conclusão de que o termo quando estabelece uma relação de sentido de tempo.
Perceba que o conector, quando estabelece uma relação de sentido com essa outra oração seguinte, senti um friozinho na barriga. Quando que ele sentiu um friozinho na barriga? Quando ele entrou no estádio e viu aquela multidão de pessoas nas arquibancadas. Você consegue perceber que esse termo quando é um articulador, é um conector que está ligando as partes do texto e também trazendo uma relação de tempo? Quando entrei no estádio e vi aquela multidão de pessoas nas arquibancadas, senti um friozinho na barriga. Nesse trecho, o termo "e" conecta ações, estabelecendo uma relação de adição, de acréscimo nesta marcação de tempo. Note que o articulador "e" conecta as ações entrar no estádio e ver a multidão. Perceba como é importante nós usarmos os articuladores que conectem as diferentes partes do texto. Agora, nós analisaremos mais um trecho do texto e nele nós focaremos nossa atenção no termo logo. Essa oração, logo no início da partida, poderia ser dita de outras formas, como, por exemplo, levamos um gol assim que a partida teve início. Dessa forma, para você, o termo logo estabelece qual relação de sentido? Qual você acha? De tempo, exatamente. Note que o conector logo liga duas partes do texto e estabelece entre elas uma relação de tempo. Levamos um gol. Quando? Logo no início da partida. Seguindo com a análise do texto, vamos reler esse trecho. O treinador permanecia muito chateado, pois estávamos perdendo. Observe que o treinador permanecia muito chateado. Mas eu lhe pergunto, por que ele estava assim? O que levou o treinador a sentir-se dessa maneira? Pela leitura, nós concluímos que ele estava chateado porque o time estava perdendo. Então, nós podemos dizer que o pois estabelece aqui, nesse trecho, uma relação de sentido de causa. Perceba que o treinador estava muito chateado porque o time estava perdendo. Dessa forma, o conector pois introduz para nós a causa de o treinador estar sentindo-se chateado. Você conseguiu perceber isso? Vamos seguir com a nossa análise? O treinador permanecia muito chateado, pois estávamos perdendo, mas finalmente conseguimos empatar. Aqui, nossa atenção estará focada no termo mais. Repare que esse termo estabelece uma relação de sentido de oposição, de contraste. Note que a ideia presente em estávamos perdendo é anulada pela ideia presente em conseguimos empatar. O mais, então, faz a oposição entre perder e empatar. Esse termo, esse conector, mais, introduz para nós uma ideia que está em contraste, em oposição à ideia presente ao trecho anterior. Estávamos perdendo, era uma ideia, mas finalmente conseguimos empatar. Aqui nesse trecho nós temos uma mudança de situação.
Atenção para a dica! Você notou que nesse trecho nós temos duas palavras parecidas, mas com significados bem diferentes? Percebeu? Aqui estão elas, mais e mais. Lembre-se de que a palavra mais tem um sentido de adição, de acréscimo, mais gols. Afinal, qual torcida não quer que seu time faça mais gols, não é verdade? Vamos reler outro trecho. A torcida vibrava e nos pedia mais gols. Faltava pouco tempo para terminar o jogo quando aproveitei um lance e fiz o gol da vitória. A alegria dos membros do time e dos torcedores nas arquibancadas foi intensa. Todos comemoravam aquela vitória. Eu me senti um verdadeiro herói. Aqui nós analisaremos o termo quando. Assim como anteriormente, ele também pode ser substituído por expressões como no instante em que, na hora em que. Faltava pouco tempo para terminar o jogo, no instante em que aproveitei um lance e fiz o gol da vitória. Então, da mesma forma, ele também estabelece uma relação de tempo com o trecho anterior. Nesse mesmo trecho, nós percebemos a presença do conector e. E aqui, como anteriormente, ele também estabelece uma relação de adição. Nesse trecho aqui, nós percebemos que o conector e estabelece uma ideia de adição entre essas duas ações. Quando aproveitei um lance e fiz o gol da vitória. Nossa aula já está terminando, mas antes disso, vamos rever o que você aprendeu até aqui. Nesse nosso encontro, você aprendeu a identificar as relações de sentido que estão presentes no texto e que ligam as diferentes partes dentro desse texto. Também aprendeu que essas relações estabelecem um sentido de lugar, de tempo, de causa, de oposição, de adição, dentre outras. Agora é com você. Leia a tirinha e identifique a relação estabelecida pelo trecho destacado. O Miguelito está com medo de que eu goste menos dele quando meu irmãozinho chegar. Ah, é? Para dizer a verdade, eu também tenho medo de que você goste menos de mim quando ele chegar. Sua bobinha, nunca vou deixar de gostar de você nem um pouquinho. Isso eu sei, mas é como se o seu carinho abrisse uma filial. Nossa aula termina por aqui. E então, você achou que esse conhecimento apresentado para você hoje é útil? Espero que sim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima oportunidade.